Boa tarde a todos, na paz do Senhor. E eu vou dar continuidade na leitura do Evangelho de João, no capítulo 19. Hoje, dos versículos 17 ao 27, temos um novo subtítulo que é a crucificação de Jesus. Primeiro em inglês, depois em português. Gospel of John, chapter 19, verses 17 to 27. Jesus is crucified. The soldiers took charge of Jesus, carrying his own cross. Jesus went out to a place called the place of the skull, which in the Jewish language is called Golgotha. There they crucified Jesus. They also crucified two other men, one on each side. With Jesus in the middle, Pilate wrote a sign and put it on the cross. It read, Jesus of Nazareth, the King of the Jews. The sign was written in the Jewish language, in Latin, and in Greek. Many of the Jews read the sign because the place where Jesus was crucified was near the city. The leading Jewish priests said to Pilate, "Don't write the King of the Jews, but write, this man said, I am the King of the Jews." Pilate answered, "What I have written, I have written." After the soldiers crucified Jesus, they took his clothes and divided them into 4 parts, with each soldier getting 1 part. They also took his long shirt, which was all one piece of cloth, woven from top to the bottom. So the soldiers said to each other, "We should not tear this into parts. Let's throw lots to see who will get it." This happened so that the scripture would come true, when it said, "They divided my clothes among them, and they threw lots over my clothing." Psalms 22:18. So the soldiers did this. Standing near his cross were Jesus' mother, his mother's sister, Mary, the wife of Clopas, and Mary Magdalene. When Jesus saw his mother and the follower he loved standing nearby, he said to his mother, "Dear woman, here is your son." Then he said to the follower, "Here is your mother." From that time on, the follower took her to live in his home. Agora, em português. Jesus saiu carregando ele mesmo a cruz para o lugar chamado Calvário. Em hebraico, o nome deste lugar é Gólgota. Ali os soldados pregaram Jesus na cruz e crucificaram também outros 2 homens, um de cada lado dele. Pilatos mandou escrever um letreiro e colocá-lo na parte de cima da cruz. Nesse letreiro estava escrito em hebraico, latim e grego, : Jesus de Nazaré, Rei dos Judeus. Muitas pessoas leram o letreiro porque o lugar em que Jesus foi crucificado ficava perto da cidade. Então os chefes dos sacerdotes disseram a Pilatos: "Não escreva Rei dos Judeus. Escreva, esse homem disse, eu sou o Rei dos Judeus." "O que escrevi, escrevi", respondeu Pilatos. Depois que os soldados crucificaram Jesus, pegaram as roupas dele e dividiram em 4 partes, uma para cada um. Mas a túnica era sem costura, toda tecida numa só peça, de alto a baixo. Por isso os soldados disseram uns aos outros: "Não vamos rasgar a túnica, vamos tirar a sorte para ver quem fica com ela." Isso aconteceu para que se cumprisse o que as Escrituras Sagradas dizem: "Repartiram entre si as minhas roupas e fizeram sorteio da minha túnica." Salmos 22:18. E foi isso o que os soldados fizeram. Perto da cruz de Jesus estava sua mãe e a irmã dela e Maria, a esposa de Clopas, e também Maria Madalena.
Quando Jesus viu a sua mãe perto quando Jesus viu a sua mãe e perto dela o discípulo que ele amava, disse a ela: Este é o seu filho. Em seguida disse a ele: Esta é a sua mãe. E esse discípulo levou a mãe de Jesus para morar dali em diante na casa dele. Amém. Então, na leitura de hoje, nós temos apenas 10 versículos, né? Mas nós conseguimos aqui ver vários cenários, né? Como não poderia deixar de ser, né? Como a liderança religiosa da época caída, né? Cheia de interesses monetários, de posição social diante do governo da época, né? Então, até ali mesmo, naquela hora onde Jesus já estava sendo colocado naquela cruz, né? Eles ali, então, criticando, né? Criticando o letreiro que o Pilatos colocou, e eu entendo que foi mesmo por Deus, direção de Deus, que o Pilatos colocou aquele letreiro, né? E ficou lá e ficou registrado na palavra de Deus. E isso aqui é uma situação que ninguém pode mudar, né? Não existe maneiras, eles tentaram mudar, né? Para ver como que... Eu fico vendo assim como essas pessoas eram sneaky, que fala em inglês, né? Elas eram... qual seria a tradução para sneaky? Elas eram sagazes, né? Elas eram... achavam ser espertas, né? Elas tinham sagacidade ali, querendo dizer que não colocasse aquilo, porque então ficaria mal para eles, né? Ficaria mal para eles como liderança, né? Como líderes religiosos, né? Porque Jesus, na verdade, ele é o rei dos judeus. Eles querendo ou não, ele é o rei dos judeus, né? E isso ficou registrado de uma forma que ninguém pôde mudar e ninguém poderá mudar, né? Então, aqui eles tentaram repreender e catar o Pilatos, falar, não, diga aí que foi ele que disse que ele era, né? Mas não, ele é o rei dos judeus. E ele é o rei de todos aqueles que querem um dia chegar perto de Deus, né, para a eternidade. Quem não aceitar que ele é rei, não irá chegar lá, né? A nossa posição é de entender que Jesus é rei, né? E que nós somos súditos. Súditos são submissos. Quem não for submisso não é súdito, né? Então, quem não tiver o rei, não tem o rei. Simplesmente isso, né? Então, essa tentativa deles aqui foi frustrada, porque o Pilatos virou para eles e falou: o que eu escrevi, e eu não vou mudar, né? Então, eu acho maravilhoso. Olha, de novo eu volto a dizer para todos vocês, minhas irmãs, meus irmãos e meus amigos, que todas as vezes que eu leio a palavra do Senhor, que eu volto a ler ela novamente, é com uma outra compreensão. E eu nunca havia lido o Evangelho de João com esta compreensão que eu tenho hoje, né? Quer dizer que foram necessários 46 anos de caminhada cristã para mim entender da parte do Senhor o tamanho da hipocrisia desta liderança religiosa. E eu não sei se as pregações de muitos anos, né, 4 décadas passaram desde que eu entrei pelo caminho da fé, eu nunca ouvi ninguém pregando de púlpito e parafraseando e enfatizando a hipocrisia desta gente. Eu não entendo por que, até hoje nunca entendi por que tentam camuflar, por que tentam esconder, né, a maldade desta liderança aqui. Foram eles, sim, que crucificaram ao Filho de Deus. E se você quiser saber com detalhes pela história o que foi que aconteceu com eles, busque pela história no computador, faça pesquisa no Google o que foi que aconteceu com Israel nos anos 70 depois de Cristo, né? Então aqui no versículo 23, depois que os soldados crucificaram Jesus, pegaram as roupas dele e dividiram em 4 partes, uma para cada um. Mas a túnica não podia dividir, porque era uma peça única, né? Não havia costuras, né? Então, os soldados disseram, não vamos rasgar, né? Porque iria estragar se eles fossem rasgar, né? Mas lançaremos sorte, né? E é como ficou registrado nos Salmos 22, 18, né? Repartiram entre si as minhas roupas e fizeram sorteio da minha túnica, né?
E aqui, então, assim eles fizeram, e na parte final desta leitura, que é dos versículos 25 ao 27, retrata aqui que perto da cruz estava a Maria, né, a mãe do Senhor, a irmã dela, a Maria, esposa de Clopas, e também Maria Madalena, né? Então, vemos ali as mulheres em peso, né? Na época de Jesus ele quebrou muitos protocolos em relação às mulheres, né? E porque até então, na lei, né, que nós sabemos, coitada das mulheres, elas não eram nem contadas, né? Elas não eram nem contadas. Quando eles contavam apenas com os homens, né? Nem as mulheres, nem as crianças também não eram contadas, né? Aí eu fico me perguntando às vezes, né? O que seria desse mundo sem as mulheres e sem as crianças, né? Você poderia me responder, minha irmã e meu irmão, né? É uma coisa absurda isso que eles faziam no passado, né? Então, assim, Jesus veio quebrando os protocolos, né? Jesus, e o apóstolo Paulo também se refere a essas coisas, né? Eu não sei agora, no momento onde está esse texto, mas a palavra do Senhor tem um texto que diz que nem o homem é sem a mulher e nem a mulher sem o homem. Quer dizer, e no reino de Deus não haverá isso, não haverão homens e mulheres lá no reino de Deus, né? Quer dizer que aqui Jesus veio para trazer uma importância igual, equivalente, tanto ao homem quanto à mulher, né? A alma não tem gender, que fala em inglês, né? A alma não tem sexo, né? Nós somos almas, né? Mas aqui Jesus, então, é lógico que sempre teve que ser criado um estigma aí contra as mulheres, né? Lógico. Nós somos taxados de sexo frágil, né? Mas Jesus quebrou protocolos, né? E elas estavam em peso aqui. Eu contei 4 de todas que foram, né? Parece que 3 Marias, né? Ali, ó, perto da cruz de Jesus estava sua mãe, que era Maria, irmã dela, que não fala quem era o nome. Maria, a esposa de Clopas, e também Maria Madalena, né? 4 mulheres, né? Então aqui a palavra registra que Jesus atentou para a dor do coração de sua mãe terrena, né? Da mulher que Deus escolheu para gerá-lo, né? E também a palavra do Senhor retrata uma situação aqui que diz que era o discípulo que ele amava, né? Aqui nós temos uma questão, né? Muito intrigante. Temos uma questão muito intrigante aqui, onde muitos poderão dizer, nossa, mas o Senhor tinha preferência pelo apóstolo João. Não é nada disso, vamos ser maduros, né? Então nós precisamos ser maduros de entender, né? Se nós lermos a palavra com atenção, nós vamos entender que João era jovem. Ele era muito jovem. Ele ainda não havia sofrido os solavancos da vida, como os outros que já eram mais maduros. Porque eu vou dizer uma coisa para vocês. Se nós não soubermos a lidar diante de Deus e da sua palavra com rendição, ou seja, que requer humilhação diante de Deus com os solavancos da nossa vida, nós podemos nos tornar pessoas amargas. Eu não sei se mais alguém já entendeu isso, mas eu entendi isso. Então, João era um rapaz, ele ainda era... Ele cria, né? Quando eu me converti, eu me lembro, aos 16 anos. Meu Deus, que coisa linda, eu tinha uma fé. Assim, eu crio em tudo. Eu li a palavra do Senhor crendo sempre. Não que eu passei a descrer depois, mas muitas vezes o sofrimento tem a tendência de nos tornar amargos se nós não soubermos colocar diante do Senhor os processos aos quais nós temos que passar, né? Então, essa vida carnal nossa, com aquele famoso DNA que eu hei de tocar nesse assunto, todos os áudios que eu fizer, é realmente uma guerra contínua, é uma batalha muito grande, que nós temos que entender que primeiramente é nós mesmos, não tem nada a ver com os outros. Porque eu não tenho como resolver o problema carnal de outra pessoa. Ela vai ser o que ela é, e ela vai ter que lidar com aquilo que ela é, e responder diante de Deus por aquilo que ela é. Eu só tenho como lidar com os problemas carnais da minha pessoa, com este meu DNA. Eu tenho que pedir a Deus que me ajude, né, a que eu possa domar essa parte, né. A dos outros eu não posso, não tem como. Se nós formos tentar fazer isso, vai virar degladiação, né, vai virar o quê?
né? Coloca logo numa arena para um pular no pescoço do outro, porque não dá, né? Não dá. Então aqui o Senhor se preocupou com a sua mãe terrena, né? Isso aqui é uma situação que jamais aquela liderança religiosa iria se preocupar, né? A liderança religiosa da época, quando soube que uma mulher estava cometendo adultério, né? Era para apedrejar, para começar a jogar pedra, né? O homem que estava com ela, que cometeu adultério com ela, tomou um banho e foi embora, né? Saiu de boas, como diz aqui, que eu detesto esses ditadinhos brasileiros, sabe? Saiu de boas, né? Mas não saiu de boas diante de Deus, né? It takes two to tangle. Isso em inglês, essa expressão que eu disse em inglês, precisa de dois, né? Para cometer lá o pecado, não foi? Né? Mas aqui o Senhor, então, ele consola a sua mãe terrena, né? E a questão do discípulo que diz aqui que ele amava, eu sei por que isso aqui ficou escrito aqui. Se você não sabe, azar o teu. Vai perguntar que Deus também te responde. É pela pureza e pela sinceridade de João, por ele ser um rapaz que ainda não havia sido contaminado e nem amargurado com os reveses desta vida, certo? Então, Jesus tinha um cuidado, sim, especial por ele daí. Você não gostou? Problema teu, né? Quem agradar o Senhor vai ter um cuidado especial dele. Mas quem for amargão, né, ou amargona, ele vai ficar chupando no dedo. And that's it. Como diz em inglês, that's it, né? Então, eu acho linda a palavra do Senhor. Por quê? Porque ela relata the kindness, a gentileza do Filho de Deus, de Jesus Cristo, para com a sua mãe terrena e para com o discípulo rapaz que ele amava, né? Se os outros discípulos se arderam, azar deles, né? Vai fazer o quê? Então não agradaram ao Senhor como deveriam, né? Já se tornaram amargurados, talvez em alguma parte, em alguma área de suas vidas, né? Então, o que eu tenho para dizer com esta leitura de hoje, olha só que coisa linda aqui no finalzinho, no último, né? Quando ele acabou de mencionar para o João, está aqui a sua mãe, a palavra diz assim, e esse discípulo, que nós sabemos que é João, né? Levou a mãe de Jesus para morar dali em diante na casa dele. Então ela foi consolada, né? Por João, e João foi consolado e cuidado por ela. Que coisa linda, né? Que coisa linda, maravilhosa isso aqui, né? Enquanto a liderança religiosa da época estava pouco se lixando, né? Nem para o Filho de Deus, nem para as mulheres. Eles eram iracundos, irados. Eles eram filhos do diabo, né? Filhos do diabo, né? Vamos colocar assim. Então, eu não vou agora nem tentar trazer para os dias de hoje, né? Não vou fazer isso, sabe por quê? Porque eu acredito que cada um de nós, se é que nós realmente andamos com Deus e temos o seu Espírito habitando em nós, eu acho que nós temos condições de realmente fazer essa análise, né? Eu não sou liderança de igreja e nem gostaria de ser, certo? Mas uma coisa eu digo para aqueles que são, faça as tuas reuniões com você mesmo, entendeu? Sozinho, tire momentos, leia a palavra do Senhor, faça análise da tua pessoa, entendeu? Porque para as lideranças será pedido contas, né? É disso que nós não podemos esquecer. O Senhor vai pedir contas, né? Muitas pessoas, elas levam da maneira que elas pensam que elas podem levar todas as coisas, porque Deus é um Deus invisível aos olhos físicos, né? Nós não conseguimos vê-lo com estes olhos físicos. Mas se você crê que realmente você serve a Deus, os olhos dele são de fogo. E um dia quando você for retirado desse physical realm, que fala, né? Desse patamar físico, que é onde nós estamos habitando em um corpo, que tem um esqueleto, tem músculos, tem veias, tem tudo, os órgãos, esse vai ser um dia onde teremos que prestar contas, né? Então, é um tempo, eu acredito que é um tempo onde a igreja do Senhor, num modo geral, né? Esse grupo de todos aqueles que professam e que dizem estar caminhando neste caminho, que é Jesus Cristo,
é um tempo onde nós precisamos retornar, reavaliar todos os nossos princípios de fé, toda a nossa crença, no que cremos, sabe? A constituição da igreja precisa ser revisada, né? Porque não se pode incorrer no erro que esses aqui incorreram, né? Porque eles pagaram muito caro, sabe? E Deus, ele não amolece, ele não muda, ele não coloca emendas nas suas leis. É disso que nós precisamos entender. Deus não coloca emendas, não é igual ao Congresso do governo brasileiro, que é podre, que eles vão lá, inventam leis, emenda daqui, emenda de lá, estica daqui, estica de cá. Para quê? Para favorecer eles colocarem a mão no dinheiro público e deixar o cidadão chupando no dedo. Não, com Deus não vai desse jeito. Com Deus não se vai desse jeito, né? Então, nesse texto de hoje eu vou ficando por aqui. Eu sempre tento fazer menores, sabe? Porque eu sei que as pessoas não têm paciência de ficar ouvindo. Eu vou tentar fazer áudios menores, né? Assim que o Senhor tenha misericórdia de cada um de nós, né? E que nós possamos reavaliar a nossa fé, minhas irmãs e meus irmãos. Começando sim pelos evangelhos, né? Que são as palavras do Senhor. São as palavras dos discípulos, dos 12 que o Senhor instituiu para começar a escrever e anunciar, né? Nós precisamos retornar, né? Retornar às palavras de Jesus Cristo. Então, assim, eu vou finalizando este áudio de hoje por aqui. Que Deus abençoe a todos nós e eu estarei dando continuidade com essas leituras.